Tá até falando, o Vasco é outro patamar mesmo, o Vasco é maior, é mais caro. Cara, porra, vai mudar. Eu não me conformo com esses valores aí que você está dando. Olha o que é administração, o que é... Eu fico olhando assim... Você acha que é barato? A gente estudou um pouco de matemática também. Eu sei fazer equação do segundo grau, jogo de sinais, função numérica, tira a tabuada dos 9 e tudo. É inadmissível olhar uma instituição como o Vasco, como um Cruzeiro, como um Botafogo, não vale mais do que um jogador europeu. Sim. Não vale mais que um jogador europeu. O Mbappé é mais caro que isso. O Keita joga no Liverpool, fica no banco. O Keita foi vendido por 70 milhões de euros do saiu da Alemanha. Do Leipzig. Eu digo, não é possível que um Botafogo, um Cruzeiro... Com a história que tem. E os brasileiros, o time brasileiro, onde os jogadores brasileiros são valorizados pra caramba. Ô, Vamp, é o seguinte, a ideia do investidor no futebol é comprar timinho. Presta atenção, a ideia inicial era, vamos comprar, tem um timinho lá em Nogueirópolis, a gente vai investir e tal. Essa é a ideia inicial. Pra perder jogador na época. Só que quando eles perceberam, peraí, mas os grandões estão numa pindaíba desgraçada. É isso que eu entendo, não entra na minha cabeça. Eu ia comprar... É oportunidade. É uma oportunidade. Ainda mais que os clubes agora estão virando empresa. Exatamente. Então eles vão dar o valor deles que eles querem. Eles vão virar empresa e acabou. Quem é esse tal de Botafogo? O cara vai lá, pô, o cara tem 100 anos de história, jogou isso, foi seleção brasileira. Garrincha, Nilson Santos. Esses caras... É isso aí mesmo. Por esses caras, eu lembro por isso aqui. Os empresários pegavam... Mas eu concordo com a revolta do Vamp, cara. Mas a revolta... Isso aí que o professor falou. Porque pra eles, olha o preço do Botafogo. O do Botafogo é 70 milhões de dólares. O cara chegou no Cruzeiro com 400 milhões de reais. 400 milhões. Em 10 anos, amigão. Em 10 anos. 40 por ano. Aí eu tava olhando aqui a rapidinho. No final dos anos 90, início dos anos 2000, quando a moda eram as parcerias milionárias. As parcerias. O Vasco teve uma com o Nations Bank. O Corinthians teve com a Hicks News Station First. O Flamengo com a ESL, o Grêmio acho que também. Eram coisas que prometiam milagres nos clubes. E duraram pouquíssimo tempo. Os clubes continuaram porque não era uma venda, era uma parceria. A ESL quebrou, o Nations Bank desistiu do Vasco, porque o negócio não continuou. Então, assim, quando você está entregando o seu clube, a parte de futebol do clube, em definitivo para alguém, é preciso ter muito cuidado para saber como está sendo feito o negócio. Sim. Como é a negociação? Quais são as bases? Tem alguma comissão? Tem alguma coisa no meio do caminho? Como é que é isso? Tem de segurança no negócio. Qual é a segurança? Qual é a garantia que ele vai te dar a médio e longo prazo? Qual é o fluxo de entrada desse dinheiro? Por exemplo, esses 70 milhões seria um empréstimo. E se a coisa não caminhar, tem que pagar esses 70 milhões? Nas respostas. Agora, esse dono do Vasco, né, que vai se tornar aí o dono do Vasco, assim como o John Textor, eu também não conheço, né, a filosofia de futebol do cara, o que o cara pensa. O cara pode chegar aqui e ter uma mentalidade totalmente diferente, né, que seja meio que compatível, não só com o futebol brasileiro, como com o que a gente pensa até de estrutura de jogo, de futebol. Então isso... E o John vem de um terreno, né, Luiz? Mas esse risco, não vem do futebol... Só para fechar, porque esse risco a gente vive todo dia, porque quem comanda hoje não tem nem dinheiro, nem pensamento, pô. Canal Pet CFC no YouTube para falar da SAF. 3 letras hoje que estão dominando os debates no futebol brasileiro. Sociedade Anônima do Futebol. SAF. Começou com o Cruzeiro, no aporte do Ronaldo Nazário e sua empresa, já com pelo menos aí 2 meses de gestão. Cruzeiro disputando o Campeonato Mineiro e se aprontando para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí chegou o Botafogo, com o investidor John Textor, norte-americano, e com ideias bem claras, com participação no Crystal Palace da Inglaterra, com uma visão de futebol a médio e longo prazo. E agora o Vasco, entrando também na questão da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, com o aporte da 777, né? 777. Então, que tem participação no Gênua, da Itália, no Sevilha, da Espanha e também em outras modalidades. Quer dizer, não são aventureiros, né? Vamos deixar bem claro que a SAF, para mim, ela é hoje fundamental e primordial do jeito que está sendo feita, com lei, com regulamentação no Brasil, com 10 anos, antes eram 6 anos, agora com 10 anos para você pagar dívidas que ficam para trás ou que podem ser comportadas novamente, podem ser convertidas e comportadas e realizadas novamente, é isso que eu quero dizer. Então, sendo tudo feito com transparência, com empresas sérias, com investidores realmente que queiram investir de verdade no futebol brasileiro, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, não é assim uma fábula, certo? Não é um mar de rosas, tudo isso, né? Você praticamente entrega o teu clube
para o investidor. Você não perde o controle, você vira parceiro desse controle, mas quem determina as questões do futebol é o investidor. E Botafogo, Cruzeiro e Vasco e tantos outros, o mote é o futebol, né? Então, vamos aguardar. Eu tô bem feliz em ver a alegria dos torcedores do Vasco da Gama, na sua grande maioria, porque o Vasco, cara, o Vasco de 2001 para cá, em 21 anos, o Vasco teve 4 rebaixamentos e está indo para o 5º ano de Série B porque não conseguiu subir depois de cair pela 4ª vez. O Vasco, que nesse século tem uma Copa do Brasil, conquista em 2011, com um time muito bom, e depois aquela quartas de final da Libertadores de 2012. Tem um outro título estadual, é verdade, mas isso não representa absolutamente nada em termos de gestão financeira, em termos de gestão de futebol também. Hoje o campeonato estadual caiu demais. Quer dizer, então o Vasco precisava de um gás, precisava de uma grande notícia, até para o torcedor vascaíno sair desse desalento que ele entrou, né, de 2008 para cá, porque o Vasco da Gama é gigante, tem uma das maiores torcidas da América do Sul e merece realmente muito respeito. Discordando de quem pensa diferente de mim, ao contrário aí de alguns de vocês desse lado e do outro lado, que não respeitam a opinião de quem está aqui, então discordando e respeitando quem pensa diferente de mim, eu acho que quem ganhou a eleição foi o Leva esse ano, por tudo que eu vi e acompanhei. O Jorge Salgado, que para mim deu um golpe e é o presidente do Vasco, se ele conseguir recuperar o Vasco, pelo menos entregar o Vasco depois da sua gestão, de uma maneira saudável, consistente, certo? E pronta para encarar os novos desafios que virão pela frente, nessa parceria com essa empresa de investidores, aí ele vai amenizar o que ele fez, ponto. Não o que eu acho correto. Mas essa notícia da injeção de 70 milhões imediatos para pagar dívidas urgentes e atrasos de salários, depois com o conselho, isso vai ser votado pelo Conselho Deliberativo, eu imagino que seja aprovado, e depois, aí sim, aquele valor de 700 milhões de reais por 70% do novo CNPJ da SAF, do Vasco, aí tem que passar pela Assembleia Geral de Sócios. Aí esse é um outro debate, essa é uma outra vertente. O que realmente eu sempre fico com o pé atrás, isso vale para o Cruzeiro, vale para o Botafogo, vale para o Vasco, vale para qualquer clube brasileiro. É a questão dos seus conselhos deliberativos, que são amadores, que só vivem com interesses políticos e para sugar o clube, pouquíssimos ajudam o clube de maneira realmente transparente. Então é isso que eu fico com o pé atrás quando o Vasco tem 150 beneméritos, né, conselheiros vitalícios que têm muito poder para decidir positivamente ou negativamente as coisas no Vasco da Gama. Mas que a notícia de uma parceria, do investidor, de uma busca por um time mais forte, de ter possibilidade financeira de você contratar novos jogadores, de você entrar na Série B como uma força, isso realmente deu um novo gás ao torcedor vascaíno. Vamos aguardar. No Botafogo, acho que as coisas estão um pouquinho mais avançadas. Primeiro que o Botafogo está na Série A. Então já entra um pouco mais de dinheiro em relação à cota de TV da Série A, em relação a você estar na elite, né, em conseguir mais sócios, mais patrocínios. Então o investidor ele já chega pelo menos com um quadro mais positivo. E acho que o John Textor está vendo isso de uma maneira muito clara e muito transparente. E acho que o Botafogo, apesar de ter lá seus problemas políticos, não é a mesma coxa de retalhos que é o Vasco da Gama. Eu acredito que não seja. Então me parece que é um clube mais pacificado politicamente, mesmo lá com as suas discordâncias internas. Então, o John Textor, eu imagino que esteja numa situação mais tranquila para tocar o Botafogo. O certo é que se tudo for feito de maneira clara, auditada, transparente e sem ônus aos dois clubes, no caso de um rompimento dessas parcerias, né, de uma saída desses investidores, para que o clube não fique só com ônus futuro, se isso acontecer por acaso, aí tudo bem, segue a vida e isso vai ser bom para o futebol brasileiro. Ponto. Mas no momento, essa emergência da SAF, ela aconteceu para 3 clubes em situações financeiras muito difíceis, Cruzeiro, Vasco e Botafogo. Vamos ver se outros também vão entrar nesse modelo da sociedade anônima do futebol. É isso. Já começaram a se acostumar a ideia muito antes. Eles tiveram várias tentativas fracassadas ao longo do tempo, né? Porque tinha pessoas que tentaram modelos que não funcionaram, tinha oportunistas que tentaram embarcar e não conseguiram, teve também briga política, sabotagem, vazamento. Tudo isso aconteceu com o Botafogo num período maior de tempo. E aí, quando chega o Textor, eles já estavam mais preparados em termos de organização interna, porque a gestão do Jorge Braga, CEO do clube, organizou a casa internamente. Eles estavam mais preparados para a negociação, porque a equipe de advogados, ele que tem, entre outros, o André Chame, já tinha ali algumas regras bem estabelecidas num formato que me agrada, pelo menos do que eu conheço, foi muito bem feito. E aí chegou o investidor, comprou num momento adequado, porque ele teve tempo para montar um departamento de futebol, começar a fazer investimentos. Agora está atrás de um técnico, vai ter reforço em tempo para a Série A, para disputar a primeira divisão com um início de projeto que está num tempo bom. O Vasco não. O Vasco estava na eleição com o presidente Jorge Salgado dizendo que não tinha interesse na SAF. E ele mudou de ideia no meio do caminho. E essa discussão política não aconteceu, essa discussão com a torcida não aconteceu. Agora eles aparecem com alguém para comprar e todo esse processo vai ser feito na afobação. Eu entendo a dificuldade. É muito difícil você vender um clube de futebol no Brasil, porque tem questões culturais, tem a mídia, tem a torcida, tem a política interna. É muito difícil esse processo.